Dando seguimento então aos nossos experimentos, este aqui que eu vou montar passo a passo com você é o de ponto de fusão e ponto de ebulição. É determinação do ponto de fusão e a determinação do ponto de ebulição. Quais são os materiais utilizados para esse experimento? Nós vamos usar o suporte universal, nós vamos usar a garra, o termômetro, que já tenha colocado aí um barbante para que você possa pendurá-lo, o tripé, que vai sustentar a tela de amianto, o becker de 100 ml, coloquei vários termômetros aqui já para você conseguir visualizar como que isso vai ficar ao final, a lamparina, caixa de fósforo, tubo de ensaio. Você vai verificar aqui na maleta tem vários tamanhos, esses diâmetros diferentes do tubo, então você vai pegar o mais reforçado e com um diâmetro maior. Como que nós vamos montar tudo isso daqui? Então a garra, quando você receber, ela vai vir fechada, então você vai abrir essa parte aqui, para que tenha condições de entrar o tubo de ensaio. Essa outra parte aqui, você vai conectar no suporte universal. Então, colocou no suporte universal, a forma que você conseguir perceber que ele vai passar, e a altura que você realmente precisar. Qual a importância da altura? O termômetro, ele tem que ficar centralizado, de forma que o bulbo, que é essa parte aqui inferior do termômetro, que pode ser prateado ou realmente com mercúrio da cor vermelha, que ele é pigmentado de vermelho para ficar mais fácil a visualização, evitar de pôr o dedo. Ele é um instrumento de aferição de temperatura muito sensível, então cuidado ao manusear, que você pode bater e quebrar. Ele é de formato esférico, então ele vai correr na bancada. Se você não prestar atenção, você pode derrubar. E é importante que ele fique de frente para o aluno, para você, quando você for montar e for testar e orientar os alunos, para que você possa fazer a leitura de uma forma muito fácil. E essa cordinha, esse barbante, é que você possa pendurar de forma que você possa soltar. E lembrando, além de você não colocar a mão, porque a mão tem o calor, a sua temperatura vai ser transferida para o termômetro, o bulbo é muito sensível, porque as partículas do mercúrio ficam aqui embaixo. Ao acionar ao quente ou frio, elas vão se movimentar, a agitação das partículas. Então, se você colocar a mão no bulbo, você vai transferir calor para o mercúrio, que na verdade é do termômetro. E o que você tem que centralizar? No meio do que você vai fazer a medida, para evitar de você encostar no vidro, que é frio, colocar. Nesse caso, a gente vai usar gelo para fazer a determinação do ponto de fusão. Lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E claro que ele fica por um tempo até derreter todo esse gelo à mesma temperatura, que a ideia é que você consiga perceber, e se os termômetros forem calibrados, que ele pegue ali realmente no 0 graus Celsius. Então, olha que bacana, ficou certamente no meio do gelo. Então, tem uma imersão de água, pode ser água destilada, pode ser água da torneira sem problema algum, e deixar o termômetro mergulhado, centralizado no becker e dentro da solução. Então, você vai perceber que o bulbo tem que estar completamente mergulhado. E o que os alunos vão ter que perceber? Que o termômetro, quando você vai fazer uma aferição de temperatura, nessa mudança de estado físico do sólido para o líquido, a determinação da água pura, não pode ser misturado com outra substância, ela tem 0 graus Celsius. Claro que quando ele for manusear no primeiro instante o termômetro, ele vai estar 20, 25 graus, que é a temperatura ambiente. Se tiver um dia frio, vai estar 20, 21, 22. Se tiver um dia mais quente, um pouco mais de 25, a temperatura ambiente é 25 graus quando a pressão atmosférica for 1 atmosfera. E quando terminar esse experimento, que vai durar em cerca aí de 10 minutos no máximo para ele montar, você viu que foi extremamente simples montar? Colocar esse termômetro mergulhado
né, com o bulbo completamente mergulhado na solução de gelo com água pura e vai fazer a aferição da temperatura. É bacana que ele faça aí 3, 4 leituras conforme o tempo for passando, para ir abaixando essa temperatura e ele consiga marcar na temperatura de 20, marcou o tempo tal. Na temperatura baixou para 10, quanto tempo isso durou? Depois abaixou para 5, qual foi o tempo? Então é bacana você orientar o aluno, os alunos, né, na verdade todos eles, para que eles possam fazer dessa forma. E tendo 4 tempos, 4 temperaturas já está excelente. E claro, cravar aí, se o termômetro for calibrado e de boa qualidade, ele vai estar marcando então 0 graus Celsius. Muito bem, terminada essa etapa, que vai durar aí, no máximo 10 minutos, o aluno vai ter que montar isso aqui. Este aqui é para determinação do ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, como que você vai montar esse tubo, quanto de água você vai colocar e como que você vai fixar esse termômetro aqui. Da mesma forma que eu demonstrei nesse suporte universal, igual aqui, porém você vai ter que centralizar o tubo, claro que você vai abrir essa parte aqui lateral, para que você consiga fixar o tubo aqui dentro. Não esmague ele, porque senão pode quebrar, então veja da forma que ele fique bem fixo, não fique bambo e que você consiga prendê-lo. Colocou, lembra que o termômetro tem que mergulhar o bulbo no líquido, são 30 ml de água, é o suficiente, 30 ml de água. Vai medir aonde? Ou na proveta, ou no becker mesmo antes de colocar aqui, pega um pissete com água ou é direto na torneira, não tem problema nenhum, não precisa ser exatamente 30, mas a gente colocou 30 por quê? Porque a gente já sabe quanto tempo isso vai durar. A lamparina, a chama de calor, você vai ter que colocar antes a solução de álcool 70, para que ela possa fazer a transferência do calor com o pavio e pegue fogo. Então você vai acender, só destampar, acendeu de forma que você veja que fique acesa aí por algum tempo e vai posicionar bem embaixo do tubo de ensaio. Confere se ligou, né, se acendeu realmente. Às vezes você pode mexer um pouquinho para ficar mais embebido o pavio. Agora deu? Creio que sim. E você vai aguardar e pedir para que o aluno aguarde esse período até que comece a ebulição. Todo mundo já viu uma ebulição, onde vai formar aquelas bolhas para fazer o ferver da água. Então é só aguardar cerca de 6 a 8 minutos, isso vai acontecer. Lembrando que aquele termômetro inicial, ele também vai estar marcando 20, 25, só que agora ele vai ter que subir. Por quê? Porque a temperatura de ebulição, tabelado, já que a gente já sabe na literatura, da água pura, é de 100 graus Celsius, dependendo aí o nível do mar. A gente vai falando de alguém que está lá em cima, lá no Nordeste, Noroeste do Brasil, vai ser diferente de alguém que está lá no Rio Grande do Sul, porque depende o nível do mar. Então, você vai ter que perceber aí na tua cidade, orientar aí o seu aluno, que às vezes ele vai ficar esperando chegar no 100 e não vai chegar no 100. Por quê? Porque a pressão atmosférica, que é a força que exerce nas nossas cabeças, vai estar fazendo essa pressão aqui nessa água. E realmente pode ser que não atinja esses 100 graus Celsius por conta dessa pressão. A pressão se sente quando você mergulha, quando você desce rápido num elevador ou quando você vai andar de avião. Então aquela força, aquele mal-estar nos ouvidos é quando você está sentindo a ação da pressão atmosférica. Teoricamente ela é 1 atmosfera, a pressão ambiente, condições normais de temperatura e pressão, mas aí dependendo da sua cidade, você vai orientar o seu aluno que de repente lá na tua cidade não vai chegar no 100, vai chegar a 97, 98, 99. Não vai estar errado, mas explica isso para ele também, orienta, pede para ele ler sobre, para ele entender porque vai ser diferente. Veja que vai rapidamente começar a borbulhar. Quando isso acontecer, pede para o aluno fazer exatamente da mesma forma no ponto de fusão. Marque aí 3, 4 temperaturas, 4 tempos, para ele fazer uma relação. Chegou no 20, 0 minuto, foi para 40, foi para 50, foi para 80, chegou no 100, em quanto tempo isso variou?
que é importante também para ele perceber. Então já começou as bolhas, já pode perceber que aí a gente não está falando nem 2 minutos aqui no vídeo, e já começou, não quer dizer que está a 100 graus, então o que você vai fazer? Vai observar, claro que está um pouquinho embaçado por questão do próprio vapor, mas você pode daí subir rapidamente e olhar, ó, já está 90 e alguma coisa. Espera chegar realmente até 97, é o ideal para todas as cidades aí do Brasil, e realmente chegar até os 100 graus. Então, isso é possível fazer com todas as substâncias, mas a água ela é a mais adequada, a mais segura, a que a gente tem tabelado, com valores fáceis e que os termômetros atinjam, porque eu tenho as substâncias com várias temperaturas aí que poderiam fazer fusão e ebulição. Essa é a prática. Quando você finalizar, você vai só fechar a lamparina com a tampa, já é o suficiente para você finalizar o aquecimento e fazer o aguardo dessa água que vai estar quente. Aguarda, para não ter perigo dos alunos se queimarem, para fazer daí a desmontagem, né, desse kit e, claro, não colocar a mão direto aqui no tubo de ensaio que vai estar super quente, vai estar com a mesma temperatura que estava no termômetro. Dando seguimento à apresentação dos experimentos do laboratório, este aqui faz parte do segundo experimento após a determinação do ponto de fusão e ponto de ebulição da água pura e do gelo, é claro. Aqui a gente vai visualizar fenômenos químicos. Esses fenômenos químicos é a transformação do salto quântico do elétron dentro do átomo. E o que vai acontecer nesse movimento com a ajuda do aquecimento? Vai aparecer uma chama de luz colorida, muito visual, para que cada cor, os alunos percebam que é específico de um elemento químico da tabela periódica. Então, eu escolhi 3 modelos, 3 exemplos, 3 sais. Então, eu tenho cloreto de estrôncio, que ele é bem particular. Então, você vai ver que ele parece um cristalzinho, semelhante a um açúcar cristal, em forma de lascas. Então, usando ali do frasco, já pode usar direto para fazer o experimento da queima da chama, do teste da chama. O cloreto de sódio, ele também é bem fino, porque ele é o sal de cozinha convencional. Também ele é muito fino, ele já vem bem solto, não há necessidade de fazer nada previamente. O que nós vamos precisar fazer é macerar o cloreto de potássio, porque ele fica mais um pouco empedrado, em forma de cristais. Então, quais são os materiais utilizados nesse experimento? O almofariz, que é esse copo de vidro, o pistilo, que será usado aqui para macerar o sólido, que eu vou demonstrar em seguida. Usaremos a placa de Petri. A placa de Petri é um conjunto de 2 placas de vidro. Como vocês vão ter 2 conjuntos, 2 kits, apenas para que você possa colocar o sólido em algum recipiente para pegar aquela quantidade necessária para fazer o teste da chama. Então, separa uma parte para cada um, na verdade, cada um do sal, cada uma das substâncias escolhidas para fazer esse teste. Então, aqui é o cloreto de estrôncio, cloreto de sódio e o cloreto de potássio. Espátula metálica. Para cada sólido, utiliza-se uma, para você evitar de contaminar um sólido no frasco alheio. Por isso que já tem uma placa de Petri também para cada sólido, para cada sal, para evitar essa contaminação cruzada. Então, separe aí 3 espátulas metálicas, uma para cada. Usaremos a lamparina, mais uma vez, os fósforos, e nós vamos ter que fazer aí como se fosse uma colher, o mais próximo possível que seria, com clips comum. Pode aí ajudar com um alicate, uma tesoura, apenas para que você possa recolher uma porção desse sólido. E o que o aluno vai ter que fazer? Cuidadosamente aproximar na chama de calor.
Nesse momento, nessa chama de calor, o fogo, a chama vai ativar, vai excitar os elétrons que tem aí dentro dessa substância. Com esse salto, é semelhante aos fogos de artifício. Com essa movimentação dos elétrons, esse salto, ele vai pular de camadas internas para mais externas. Quando ele retornar desse calor nesse salto, ele vai emitir uma luz colorida. E cada um dos sólidos vai ter uma luz colorida, uma chama pigmentada, forte, visível, para que depois o aluno possa entender de qual elemento químico se trata e como que esse íon, essa parte aí positiva, o cátion, tem o ânion, que é o cloreto, acontece nessa chama, nessa movimentação dos elétrons na camada eletrônica. Então, faz essa colher aí o máximo possível com o clips, um para cada sólido, para evitar também a contaminação. Então, o primeiro passo, no caso do cloreto de potássio, é macerar essas pedras, esses cristais que estão incrustados, que já fica naturalmente uma característica desse sal. Então, pega apenas uma colher bem pequena, não precisa muito. 2, 3 pedrinhas já é o suficiente. Lembrando que o almofariz é o pote, o pistilo, e vai macerar, acho que fica melhor colocar aqui, triturar esse sólido nesse almofariz, até que ele fique na forma de pó, o mais que você conseguir. E orientar os alunos a fazer o mesmo. Olha que rápido. E por que tem essa característica dessa substância fazer isso? Porque é uma substância higroscópica. O que é uma substância higroscópica? Que retém a umidade do ar. Como a gente está aqui em ambiente aberto, existe aí um vapor de água, uma umidade. E essa umidade, mesmo dentro do frasco, ela consegue ser armazenada. Então, por isso que é necessário fazer essa maceração. Feito isso, pode colocar no vidro, que é essa tampa da placa de Petri, coloca no local correto, lembrando que cada um tem um, para evitar a contaminação. Pode deixar o almofariz de lado, porque o outro sólido é muito fino, não tem necessidade de maceração. Abrindo o frasco, uma pequena espátula já é o suficiente. São todos da cor branca, então cuidado aí para não trocar, não se confundir. Depois vai achar que a cor é de um, é do outro. Então, muita atenção no que está sendo feito. Deixamos as espátulas aí ao lado de cada frasco. E aí pode escolher começar com qual quiser. Nesse experimento é indicado que use o óculos transparente, ele é bastante simples, leve, de fácil utilização e lavagem, também de custo muito barato. Evitar de espirrar qualquer substância nos olhos, evitar de qualquer tipo de ocorrência desagradável no experimento. Então, lembrando que cada clips vai ser para um sólido determinado. Na lamparina, acendeu. Repare a cor da chama inicial para que você possa fazer a comparativa com a cor que vai aparecer. A gente está aqui no laboratório, no estúdio, a gente vai apagar a luz para que fique mais fácil a visualização dessa cor das chamas. Então, vamos começar com o cloreto de sódio, sal de cozinha convencional. Então, recolhe aí uma quantidade que você perceba que fique preso ali no clips. Lembra que são segundos, é muito rápido esse salto quântico. Então, nessa cor laranja, mais amarelada, está ficando embaixo ali do azul. E é a mudança da cor. Do cloreto de potássio, pode fazer na sequência desejada.
A visualização da chama do cloreto ele é lilás. Então, lilás bem suave. Bem aqui na ponta. E o cloreto de estrôncio por último. Que tem a chama vermelha. Então, é claro que eles vão precisar fazer várias vezes, repetir várias vezes para confirmar a cor. Não é assim muito fácil. Esse aqui gruda um pouco mais fácil também. Então, repara que é mais fácil de você perceber a chama, mais fácil de coletar o sal. Então, quanto melhor ficar esse clipes aí, de uma forma bem firme, você consegue recolher uma quantidade maior. Bem visível o vermelho, né, do estrôncio. Certo? Muito bem. Fechando aqui a lamparina, pode devolver tranquilamente esses sólidos para dentro dos frascos. Não há risco de contaminação, eles vão ser usados, na verdade, apenas para este experimento. Então, pode devolver com a própria espátula, abre o frasco, guarda o sólido, faz a limpeza aí dessas vidrarias, organiza a bancada para o próximo colega e volte para o próximo experimento. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.